Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Fala pra gente aí, o que é meteorologia? Meteorologia é a previsão do tempo. É o que cuida do tempo. É uma ciência que estuda o clima, os tempos. Sim, é o estudo das ações do tempo, dos fenômenos naturais de tempo. As pessoas têm uma ideia do que é meteorologia, mas a maioria delas pensa que meteorologia é simplesmente a previsão do tempo, saber se vai fazer sol ou se vai chover. Mas a meteorologia é muito mais do que isso. É uma das ciências que nos ajuda a compreender os diversos climas da Terra. E clima é o tema da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai ver as mudanças de clima no passado e no presente. Vai aprender como a meteorologia ajuda a compreender os processos atmosféricos e ver como atualmente a atividade humana contribui para alterar os fluxos de energia do planeta. Essa teleaula está começando, dando destaque para a nossa principal fonte de energia, o Sol. Pois a energia solar é a base da vida no planeta. E a maneira como essa energia se distribui determina o clima em cada região. A energia do Sol é recebida de maneira desigual na esfera terrestre. É um dos fatores que origina os diferentes climas na Terra. O calor e a umidade são redistribuídos na superfície através de mecanismos na circulação atmosférica e das águas. Existe uma ciência que ajuda a compreender esses fenômenos. Essa ciência é a meteorologia. E é com o auxílio da meteorologia que nós podemos compreender melhor a origem dos climas da Terra. A meteorologia nos ajuda também a compreender as mudanças climáticas através dos tempos, porque os climas da Terra também têm história. A tropical e úmida Amazônia, por exemplo, já foi uma região muito seca. Esse clima que não existe mais é chamado de paleoclima. Para a gente entender como que um geógrafo descobre que uma região teve um clima diferente no passado, vamos dar uma paradinha para pensar. Vamos pensar um pouco. Cada tipo de clima tem características que são visíveis na paisagem e influem nas espécies vegetais e animais. Quando o geógrafo encontra vestígios na paisagem, em rochas ou fósseis, de formações e de vida característica de um clima diferente do atual, é sinal que antigamente o clima era outro. É o caso da araucária, presente no Brasil, mas típica de zonas frias, ou dos lençóis maranhenses, que só poderiam ter se formado sobre um clima árido. Lençóis maranhenses são dunas no Maranhão. Exatamente, que é um estado que tem essa paisagem típica de clima tropical. Bonito, né? Olha, e esses campos de dunas só poderiam se formar em clima árido. Exatamente, que hoje em dia é típico de regiões como a Arábia Saudita, por exemplo. Essas mudanças de clima do passado foram globais. Tiveram causas naturais, como as grandes glaciações, períodos em que houve um resfriamento da atmosfera. Mais de 1,5 milhão de anos atrás, a Terra teria tido o primeiro período glacial, quer dizer, de resfriamento da atmosfera. A dinâmica das águas e a vida nos continentes foi profundamente afetada. No total, a Terra teria passado por 4 períodos de glaciações, o último há 75 mil anos. Esse resfriamento alterou radicalmente os fluxos de energia na superfície. A calota polar do hemisfério norte se expandiu a tal ponto que chegou até o continente americano. Essas mudanças de fluxo de energia na superfície da Terra são objetos de estudo da meteorologia, que analisa os fenômenos atmosféricos e ajuda a compreender as diferenças climáticas do planeta. E existe um ramo da geografia que se dedica especialmente à análise do clima. É a climatologia, que se preocupa tanto com os grandes conjuntos climáticos da Terra, os macroclimas, como as pequenas variações climáticas locais, os microclimas. O estudo do microclima analisa, por exemplo, o fato de no interior das grandes cidades existir até 5 graus de diferença entre uma faixa iluminada pelo sol e uma outra
na sombra. Essa diferença de temperatura produz bolsões de calor nas áreas onde existe grande concentração de construções. Você vê, Gil, São Paulo, Tóquio, Nova York, Madrid são exemplos de aglomerações urbanas que produzem esses bolsões de calor. Pois é, são metrópoles cheias de construções que influenciam no clima local. Exatamente, é o que se chama de variação de microclimas. E o macroclima? Mede que tipo de variação? Os macroclimas respondem ao comportamento das massas de ar na superfície da Terra e às condições geográficas, como a altitude, a distância do mar ou a distância relativa ao Equador, a latitude. Tudo isso se destaca na avaliação dos macroclimas. E os dois indicadores básicos que o geógrafo usa para construir mapas sintéticos são a temperatura e as precipitações, em forma de chuva ou neve. Com os dados de temperatura e precipitação, são construídos mapas que mostram a distribuição de regiões que têm a mesma temperatura, que são os isotermas, e a mesma quantidade de precipitação de chuva ou neve, as isoietas. Temperatura e índice de chuva ou neve são dados que os geógrafos utilizam para elaborar um gráfico que serve para comparar os climas do planeta. Esse gráfico é chamado de climograma. Climograma como este de São Paulo, que mostra variações térmicas e de precipitação. Um climograma é a representação da variação climática da temperatura e do índice de chuva em um ano. Mas para que esses dados possam ser usados na classificação climática de um lugar, é preciso que eles sejam coletados repetidamente durante vários anos, para se evitar tomar como padrão um ano onde a temperatura ou o índice de chuva não foi normal. Mas, Vicente, quer dizer que eles medem o quanto chove e qual é o clima do lugar todos os dias, várias vezes? Exatamente. Até terem dados que podem ser considerados uma média confiável e aí construir um climograma. Bom, Vicente, quer dizer que o climograma é um gráfico que mostra a relação entre a temperatura e a umidade, é isso? Exatamente. Olha só o que eles fazem com o clima de Brasília, por exemplo. Aqui mostram quantos milímetros de chuva tem a cada mês e qual a temperatura média. Com isso, eles desenham um gráfico que mostra a relação direta entre a umidade e a temperatura. Aqui a gente vê direito que as médias de temperaturas de Brasília são elevadas e que a umidade é menor durante o inverno. Esse climograma mostra que o clima de Brasília é tipicamente tropical, quente e úmido, com uma estação bem seca no inverno. Com os climogramas, podemos classificar os climas e comparar os diversos tipos. Por exemplo, Brasília a gente viu que é tropical. Este outro, de Assuã, é desértico. Podemos ver que tem pronunciada queda no nível de chuvas e maior variação térmica. Os climogramas refletem as características dos vários tipos de clima: semiárido, temperado, frio. Estão todos aí no seu livro de estudos, vale a pena dar uma olhada. Mas os climas da Terra continuam mudando e uma das causas dessa mudança é a intervenção do homem. Os gases, a poluição, as partículas lançadas na atmosfera, tudo isso está provocando um aquecimento no planeta, resultando o chamado efeito estufa. Os efeitos podem ser catastróficos, porque um aumento de 4 graus na temperatura média do planeta poderia fazer o nível dos mares subir 5 metros e provocaria o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas. Mas que perigo, hein, Vicente? E não é só isso não, viu, Gil? Olha, a temperatura mais alta também influi na produção de alimentos, como arroz, trigo. Só para você ter uma ideia, um aumento global de apenas 1 grau de temperatura já iria reduzir a produção de alimentos. Mas espera aí, Vicente, olha, as mudanças do clima atual não foram causadas pelas atividades humanas? Olha, porque a gente viu que as grandes glaciações, por exemplo, foram mudanças de clima de causas naturais, ou não foram? Foram. No passado, as mudanças globais de clima tiveram causas estritamente naturais. Nossa época é a primeira em que, aos mecanismos naturais de variação climática, somam-se os efeitos produzidos pelo homem. Até hoje, ainda não sabemos exatamente por que no passado ocorreram as grandes glaciações. Mas o objeto de estudo das mudanças atuais está centrado em fenômenos como o comportamento das correntes marítimas.
Atualmente, a investigação nas mudanças climáticas está focada nos novos fenômenos no contato da atmosfera, a camada de gases que envolve a Terra. E a hidrosfera quer dizer a esfera das águas. Um exemplo dessas mudanças são as correntes marítimas, como a de El Niño. O movimento dessa corrente marítima quente está interferindo no comportamento das massas de ar do hemisfério sul, produzindo modificações no clima e muitos problemas que afetam a agricultura e a vida das pessoas. Nos últimos 2 ou 3 milhões de anos da idade do nosso planeta, ocorreram mudanças climáticas muito radicais. Ora climas glaciais, ora períodos interglaciais, que funcionaram diferentemente, quer seja África, quer seja Brasil, mas no caso do Brasil houve momentos de climas muito secos e mais frios durante o período glacial e momentos de retorno da tropicalidade entre os períodos glaciais. Entre 23 mil e 13 mil anos atrás, o clima foi muito seco e frio, e com isso as caatingas se expandiram, os cerrados conseguiram subir um pouco mais para o norte, invadiram trechos da Amazônia, e as caatingas invadiram trechos importantes de tudo aquilo que estava entre maciços mais elevados e outros maciços ou chapadas interiores. Evidentemente, a fauna de clima tropical, que se reduziu junto com a redução das próprias florestas, as faunas se refugiaram. E, em função da formação desses refúgios, os redutos florestais ficaram separados e houve um relógio da evolução que criou novas variedades, de tal maneira que cada um dos antigos refúgios ficaram com a sua flora e fauna do passado e novas espécies. E que aconteceu também um fato importantíssimo, é que na hora que voltou o clima tropical, gradualmente, nos últimos 12.700 anos, os redutos se ampliaram e vieram a constituir a grande Mata Atlântica. E há uma grande complicação na distribuição faunística por causa desses processos. Esse assunto é importante para o geógrafo, é importante para o biólogo e é importante para a educação, porque mostra que ciência sem interdisciplinaridade vale muito pouco. E agora está na hora da gente revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que no passado, as grandes glaciações provocaram mudanças no clima. Viu que esses climas que não existem mais são chamados de paleoclimas e estudados através de seus vestígios ainda encontrados. Aprendeu que a meteorologia ajuda a compreender a distribuição dos fluxos de energia na atmosfera. Viu que o climograma é utilizado para classificar os climas em função dos índices de temperatura e precipitação. E viu como a atividade humana está influindo nas mudanças climáticas. Até a próxima! Ah, não esqueça de estudar seu livro e fazer os exercícios.